Vida e Aviação, Dani no comando hoje. Pessoal, tem muitos mitos na aviação. E um dos mais interessantes é o seguinte: se eu declarar emergência, eu terei meu CMA suspenso. Será? Bom, para quem não sabe o que CMA é o Certificado Médico Aeronáutico. E na AFA, né, que é a Associação de Fofoqueiros do Aeroporto, corre muito essa história. Ah, porque fulano declarou emergência e teve o CMA suspenso. Ah, porque ciclano teve o CMA suspenso, porque declarou emergência. A gente sempre ouve umas histórias assim e aquilo fica na cabeça. Será que isso é verdade? O que é declarar uma emergência? É quando vocês ouvem um pam 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 pam, mayday, 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 alguma coisa por aí. Vamos ver se isso é verdade? E, gente, ó, esse documento aqui tá no site da ANAC, tá? Isso aqui é oficial e ele tá muito legal. Eu achei muito completo, muito bem feito. Parabéns para as pessoas envolvidas que fizeram esse documento, que eu achei fantástico, tá? Eu vou deixar o link aqui do canal, na descrição do vídeo. Quem quiser, é só acessar para poder olhar esse documento e não ter mais dúvidas sobre tudo que a gente estava falando aqui, tá bom? É do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Civil. Declaração de emergência, já aqui em cima, destacado. Segundo informações da BAIST, Grupo Brasileiro de Segurança Operacional de Infraestrutura Aeroportuária, tem sido registrados nos aeroportos brasileiros ocorrências de emergências aeronáuticas em que os pilotos não declaram condição de urgência ou emergência. Apenas solicitam o apoio de solo à torre de controle para que os bombeiros permaneçam em stand-by, gerando grande dilema ao controlador de tráfego aéreo. Porque, gente, é o seguinte, se você declara logo um pam 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 pam, mayday, 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 o controlador já vai acionar o serviço de emergência. Então, quando você pousar, já vai estar todo mundo ali por perto te esperando. Se você só pede uma prioridade, e aí, o que eles fazem? Não é previsto eles acionarem ninguém. Mas ao mesmo tempo você fala para ficar de stand-by. Como assim? Stand-by aonde? Né? Não existe isso. Então vamos entender legal para a gente não cometer esse erro, porque esse erro pode ser muito grave. Emergência, urgência. Conceituamos como situação de emergência ou de socorro aquela em que as condições da aeronave, das pessoas a bordo ou das pessoas do solo estão em perigo iminente ou, por qualquer razão, sendo um acidente inevitável ou já consumado. Nesse caso, deve-se utilizar a expressão mayday, 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 seguida do órgão ATC. Se as circunstâncias assim permitirem, identificação da aeronave, natureza da emergência, intenções do piloto em comando, posição atual, nível de voo ou altitude e, se pertinente, o rumo. Deve-se também alocar o transponder, o código 7700. Já a condição de urgência é aquela que impede a continuação do voo utilizando procedimentos normais, mas que a condição da aeronave ou das pessoas a bordo não está exposta a perigo iminente. Neste caso, utiliza-se a expressão pam 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 pam, seguida do órgão ATC, e novamente, se as circunstâncias permitirem, identificação da aeronave, natureza da urgência, intenção do piloto em comando, posição atual, nível de voo ou altitude e, se pertinente, o rumo. Ah, e se por acaso eu não conseguir estabelecer contato com o órgão ATC, esse documento também te diz o que fazer. Olha lá. Caso não seja possível estabelecer contato com o órgão ATC pertinente à rota voada, utilizar a frequência 1215. Como devo agir? Desde o início da formação, os pilotos são orientados a responder a situação de emergência ou urgência, priorizando a seguinte sequência: voar, navegar, comunicar. Quantas milhões de vezes a gente já não ouviu isso, não é não? O que tem sido observado é um receio por parte dos pilotos na comunicação e declarar a situação normal em que se encontram, quando é emergência ou urgência, por falta de conhecimento sobre o resultado gerado por essa declaração e o medo de perder seu certificado médico, algo que não condiz com a regulamentação. Respondida a pergunta? Acho que sim, né? Mas vamos continuar para a gente ter certeza? O que a regulamentação diz? Conforme o item 67.17 do REBAC 67, A. O CMA vigente será suspenso por qualquer uma das seguintes razões. 1.
quando seu detentor tomar parte em acidente ou incidente aeronáutico grave, exceto mediante laudo médico que justifique a não aplicação da suspensão nos termos do parágrafo tal. Quando seu detentor ou qualquer especificado pelo parágrafo 67.15d deste regulamento informar e for ratificada a ocorrência de uma diminuição da aptidão psicofísica. Ou seja, se você tiver passado por uma circunstância, uma situação que você tem que tomar um tipo de medicamento, qualquer outra coisa que te tire essa condição psicofísica, você vai ter também suspenso, tá? Já não tem nada a ver com a declaração de emergência, mas tá aqui. O regulamento deixa claro que a suspensão de um CMA se dá quando houver um acidente ou incidente grave, algo que pode ocorrer mesmo que um estado de emergência ou urgência não tenha sido declarado anteriormente pelo piloto em comando durante o voo. Uma runway excursion, por exemplo, pode ocorrer após um pouso normal, devido a uma aproximação não estabilizada, causando um acidente ou um incidente grave, o que levará à suspensão do CMA sem qualquer declaração de emergência ou urgência tenha sido feita. Já um piloto que se encontre com formação de gelo no carburador e após a perda de potência declare a condição de urgência para o controle de tráfego, solicitando então a prioridade para a mudança de nível depois de solucionar o problema e retomada a operação normal do motor, poderá seguir seu voo em condições normais e seu CMA não será suspenso, pois não houve um acidente ou incidente em consequência. Logo, se após a declaração de emergência e urgência o pouso ocorrer normalmente, o evento não for caracterizado como um acidente ou um incidente grave, não haverá suspensão no CMA. Ficou claro? Vocês entenderam? Então, gente, não tem que ter esse medo. E vocês podem cancelar também uma situação de urgência. No caso que ele citou aqui, ele teve gelo no carburador, desceu, mudou de nível, conseguiu religar o motor, pronto, cancela o PAM-PAM, o Mayday, o que foi declarado e continua normal, acabou o problema. Então vocês podem cancelar uma situação sim de emergência. Então não tem que ter esse medo todo. Ninguém vai vir enlouquecidamente atrás de você, me dá seu CMA aqui que agora você não pode. Não existe isso. A gente tem que parar às vezes de ficar ouvindo certas fofocas e ir atrás do material, da regulamentação, porque ela existe. Mas vamos continuar, tem mais coisa interessante aqui. Importância de declarar emergência. Uma vez declarada de forma clara e padronizada pelo piloto a condição de emergência, urgência, todas as ações por parte do órgão ATC serão voltadas para promover o total suporte de modo que seja possível um pouso com segurança. Essas ações podem incluir desvio de tráfego próximo à aeronave em emergência e urgência, reserva de pista e acionamento do serviço de emergência do aeroporto, do aeródromo. Quaisquer dúvida em relação à condição de emergência ou urgência acarretem possíveis atrasos por parte do ATC em promover o apoio necessário. Então, preste atenção, você está numa situação de emergência, de urgência e você não declara. Essa situação se complica. E aí? Até você acionar, declarar que você finalmente está, né, numa urgência, numa emergência, né, o PAM-PAM, o Mayday, nesse momento que o ATC vai começar a acionar tudo que for necessário para te promover a sua segurança, para te auxiliar depois do pouso. Então essa demora pode acabar te trazendo problemas. A gente vai ver mais pra frente uma situação muito interessante. Mas vamos continuar lá. Ó, cancelamento é uma emergência, hein? Pra não falar que foi a Dani que falou que pode cancelar, tá aqui no documento. De acordo com o item 91.3 do RBAC 91, o piloto em comando possui autoridade final e responsabilidade pela operação e pela segurança de voo. Logo, caso ele julgue que uma pane for sanado e não é mais necessária uma prioridade por parte do ATC, é possível cancelar a emergência. Viu, gente? Dá para cancelar. De acordo com o item 2.17 da MCA 100-16, uma autorização previamente concebida pode ser cancelada utilizando a palavra cancele, tá? De tal forma, o piloto deve utilizar esse termo para cancelar sua notificação de emergência. Viu? Cancele. Simples assim. O que vai acontecer com você? Nada. Absolutamente nada.
emergência por combustível versus combustível mínimo. Isso aqui não está muito no assunto que eu vou continuar a falar mais pra frente, mas já que está aqui, esse documento tá bem legal, bem completinho, então vamos continuar nele. Depois, num outro vídeo, eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas vamos lá. Caracteriza-se como uma situação de combustível mínimo, aquela na qual as opções de aeródromo planejados foram reduzidas ao aeródromo específico para pousos e qualquer mudança na autorização existente resultará em um pouso com combustível de reserva abaixo do planejado. Não é uma situação de emergência, tá, gente? Não é. Você está com o combustível mínimo menor do que o planejado. Ainda não é uma situação de emergência. Perceberam? Mas é uma indicação de que uma emergência pode ocorrer caso atrasos adicionais ocorram. Por isso, nesse caso, o controlador deverá informar sobre quaisquer atrasos previstos. Então, o que está acontecendo aqui? Você está vindo no seu voo, começou a ter um monte de desvio em rota, faz órbita aqui, faz órbita lá, um aeródromo fechou, aí acumulou tráfego em outro. Coisas que a gente está cansado de ver, principalmente no verão. Bom, aí você viu que o combustível que você tinha planejado para o mínimo fio que você tinha planejado já começou a não bater. Cara, sinal de alerta. Já avisa. Mínimo fio. Por quê? Porque daí o controlador, se ele já sabe que você já está naquela situação, então ele vai já começar a olhar para você com um pouquinho mais de carinho. Porque ele sabe que qualquer atraso maior que você tenha já pode te colocar numa situação complicada. Já pode passar por uma situação de urgência de repente. Então é importante sim declarar. O que acontece com o piloto declarar mínimo fio? Nada. Tá bom, gente? Nada. Beleza? Então vamos continuar. Uma situação de emergência para o combustível é aquela na qual a quantidade de combustível calculado para o momento no pouso, no aeródromo mais próximo no qual um pouso seguro é possível, será abaixo da reserva final. Trata-se de uma situação de emergência e será tratada como prioridade pelo tráfego ATC. A expressão Mayday combustível deve ser utilizada para expressar a natureza da emergência. Entendeu? Por ser considerado um incidente grave, uma emergência por combustível, assim como outras listadas no anexo A da NSCA 313, poderão acarretar na suspensão do CMA, nesse caso, mesmo seu pouso ocorrer normalmente. Olha só, gente. Ou seja, você quer com medinho de falar combustível mínimo, né? Não fala combustível mínimo. E vai indo. E o ATC te paga mais órbita, mais órbita, mais órbita. Aí chega uma hora que você fala, ih, deu ruim. Aí tu tem que declarar Mayday combustível. Aí sim, aí você vai ter seu CMA suspenso. Olha a encrenca. Conclusão. Declarar a condição de emergência ou urgência é de suma importância para que o piloto receba total apoio do controle de tráfego aéreo, assim como permite que um melhor gerenciamento da situação seja executado, podendo, inclusive, evitar que um acidente ou incidente venha a ocorrer. A suspensão do CMA não está atrelada à comunicação entre o piloto e o controle de tráfego aéreo, e sim ao resultado do gerenciamento do estado indesejável que a aeronave se encontra quando em condição normal. Bom, gente, então, aí mais um mito, né, que a gente conseguiu aqui desvendar muito facilmente. Foi só colocar o assunto no Google, urgência e emergência, e já apareceu esse documento. Eu já sabia que ele já conhecia esse documento, mas eu não sabia localizar onde estava no site da ANAC. Mas foi tão simples que a hora que eu coloquei no Google foi o primeiro documento que apareceu, tá? Mas eu vou deixar o link para vocês aí de qualquer forma. Bom, se você já viu que declarar PAN-PAN, Mayday ou combustível mínimo não nos traz problema, por que não declarar, gente? Vamos prestar atenção. Se vocês tiverem uma situação, vocês não declararem, pousou, alguém se feriu, alguém se machucou, porque você não havia declarado, e por isso o socorro demorou a chegar, cara, aí você tá enrolado, tá? Aí sim a coisa pode ficar do seu lado. Então,
vamos tirar esses mitos da cabeça. Outra coisa interessante, aproveitando esse gap aí, essa história de pane espúria. Bom, para quem não é da aviação, pane espúria é o seguinte, é uma pane, você tem um alerta de uma pane, mas ela não é real, é só o alerta tá errado, sei lá, o sensor entendeu errado e deu o alerta errado. Galerinha, em qual manual de qual avião tá dizendo que primeiro você vai descobrir se a pane é espúria ou não, para depois seguir o procedimento que tem que ser feito para aquela pane? Não, sério, gente, queria que vocês me mostrassem, porque isso tá ficando uma coisa muito, muito perigosa, tá? Eu tive uma experiência quando eu voava o 190 que foi muito interessante. O Embraer 190, né? Estava lá nivelado no nível 370, né? 37 mil pés de altitude. Quando de repente, plim, aparece o NECAM. O NECAM é uma telinha que ela dá pra gente quais são as panes que a gente tá tendo. Para muitas tem, inclusive, ela dá o procedimento a ser realizado, mas para algumas panes não. Algumas panes a gente tem que procurar no QRH, que é um manualzinho assim de acesso rápido, tá? Aí vamos lá, peguei o QRH, e no que eu peguei o QRH, o comandante já me olhou assim: o que você tá fazendo? Ah, tô procurando qual é o procedimento dessa pane. Ele me disse assim: mas Dani, é uma pane branca. Eu sei, mas tem pane branca que tem procedimento. E, inclusive essa tinha. Aí eu que vi, ó, inclusive essa daqui tem. Ele: ah, tá de sacanagem. Não, tá aqui, ó, dei na mão dele. Aí ele: ah não, meu, para, você vai querer que eu desligue uma PEC por causa de uma pane branca? O cara, o procedimento é desligar a PEC. PEC, gente, como se fosse assim, de maneira bem simples, a saída de ar, tá? Do ar-condicionado. Tem duas PECs, né? No caso do voo desse avião, a avião estava desligada, né? Então a gente teria duas PECs funcionando, tiraria uma, a outra super tranquilamente o avião, não tem problema nenhum, tá? Aí ele: não vou desligar a PEC por causa de uma pane branca. Mas, cara, é procedimento escrito. Aí nessa confusão, vou, não sei o quê, plim! Aí apareceu uma outra pane, agora uma pane âmbar, uma pane amarela. E aí ela dizia que tinha que desligar a bleed. Eu já olhei pra cara dele rindo, né? Eu falei: aí, comandante, posso fazer essa pane ou essa também não? Aí ele: ah, essa é uma pane âmbar, né? Eu tenho que fazer. Tá bom, então vamos lá. Aí, se eu não me engano, faz bastante tempo isso, mas tinha que tirar então a bleed, né? A bleed seria a saída, né? A válvula ali da saída do sistema de pressurização. E esse sistema, desse sistema tá ligado o sistema de ar-condicionado, tá? Pra entender aí a lógica, né? Então tá, aí tirei a bleed e tal. Aí mandava também descer pro nível 310, a gente tava no 370, descemos 310. Aí eu peguei e tal, terminei o procedimento. Comandante, o que você acha da gente tentar fazer aquela pane branca que veio primeiro e daí a gente tenta religar o sistema que foi afetado pela amarela? Ah, faz o que você quiser, você que manda aqui mesmo. Pô, pé da vida. Tá bom, né? Nessa altura ele já sabia que ele tinha feito caca, né, gente? A verdade é essa. Aí fui, desliguei a PEC, religuei o sistema, religuei a bleed, tudo beleza. Aí eu: tá vendo, comandante? Provavelmente, a primeira pane que a gente teve lá atrás, a branca, foi que ocasionou essa. Então, na hora que a gente fez o procedimento da branca, a gente resolveu a outra, a gente não teria nem tido, a gente estaria no 370 ainda. E agora o senhor que sabe, quer voltar a subir? Aí ele: não vou pedir pra subir agora. Aí tá bom, fica ao seu critério, né? Mas, gente, caramba, tá ali, tem procedimento. Por que não fazer o procedimento? Agora tem uma coisa mais grave ainda. Uma pane que muita gente acha que é espúria, que é gravíssima. Fogo no compartimento de carga. Aí você vai perguntar assim: mas Dani, como é que você sabe que todo mundo acha que é espúria? Minha mãe contar por aqui. Gente, fumaça no compartimento de carga é fogo. Já ouviram falar onde tem fumaça a fogo? Então, ela é uma pane vermelha. Gente, pane vermelha é Mayday, Mayday, Mayday. Ligou? Já tá te avisando, é Mayday, é pane Mayday, ó. Agiliza, vamos.
que a galera faz? Ah, comissário, bota a mão no chão lá pra ver se tá quente. Comissário, vê se tem fumaça. Galerinha, na boa, a hora que o chão estiver quente, tiver fumaça, já tá ferrado, não vai nem chegar no aeroporto. Se bobear. Já era, meu amigo. Na distância de estiver no aeroporto, já era. Aonde está escrito no manual que é pra fazer isso? Qual avião? Me mostra. Porque não tem. O procedimento é: dispara a garrafa de extinção de incêndio. Por que não dispara? Me explica, que eu não consigo entender. Mas, se vocês acham que eu sou doida, vou falar de um acidente bem interessante pra vocês que aconteceu em 1980. Galera, olha, ouvir o voice recorder desse avião, dessa situação, dá a impressão que tá todo mundo drogado lá dentro. Porque é inimaginável, inconcebível o que acontece. Mas vamos entender, ó. Eu vou dar uma lidinha aqui rápida, peguei uns trechos aqui, para não ficar muito longo, mas vamos lá. Eu vou inclusive deixar aí para vocês também o link desse voice recorder aqui, porque, cara, é sensacional, é imperdível. Não, tem que ver, cara, tem que ver, é uma coisa muito louca. Mas vamos lá. Olha, esse acidente aconteceu no dia 19 de agosto de 1980. O voo 163 da Saudia, realizando por uma aeronave Lockheed Freestar, decolou do aeroporto de Riyadh, no Paquistão, para o aeroporto de Jeddah. E tinha uma escala em Riyadh. Às 21h08 local, o voo decolou de Riyadh para Jeddah. 7 minutos de voo, a tripulação recebeu aviso de fumaça no porão de carga. Uma das coisas também que confunde um pouco é porque o porão de carga ele não tem detector de fogo, ele tem detector de fumaça. Mas, cara, onde isso? Onde tem fumaça, há fogo. Vamos lá. A tripulação gastou os próximos 4 minutos tentando confirmar o alarme. Após esse tempo, o flight, esse avião, ele tem o comandante, o copiloto e o flight, né? É um avião mais antigo. Você tinha uma pessoa que operava, que ele chamava de penteadeira, né? Onde ficavam todos os instrumentos, naquela época eram analógicos, eram muitos instrumentos, não cabia tudo na frente do piloto. Então tinha a penteadeira ali com todos aqueles reloginhos, como o pessoal costuma dizer, né, os instrumentos, e ele que ficava cuidando disso, né. Ficavam 2 na pilotagem e um ali só para cuidar dessa parte. Bom, então tá, depois de 4 minutos, os 2 pilotos tentando confirmar o alarme, o flight e tal, o flight foi lá para trás e foi para ver se tinha fumaça. E confirmou, tem fumaça na cabine de passageiros. Então o comandante decidiu retornar para o aeroporto, isso já era 21h20. O copiloto informou o órgão de controle a intenção de retornar e informou o fogo a bordo. Porque nisso, a gente está ouvindo o voice recorder, né, reconstrução, a comissária já está na cabine berrando que tem fogo. Então, nisso fez o copiloto, na hora que foi informar, ele falou fogo. Aí às 21h25, ou seja, 5 minutos depois deles decidirem retornar, o motor 2, que é o motor central, travou. Esse é um avião com 3 motores, tá, gente? Aí ele travou porque os cabos já haviam sido queimados, né, os cabos de controle. E nem assim eles se deram conta da gravidade da situação. Às 21h29, esse motor foi cortado durante a aproximação final. Finalmente, às 21h35, o comandante resolveu declarar emergência e pousou em Riyadh. Já pousando, tá? Ele declarou emergência. Após o pouso, 1 minuto depois, a aeronave continuava seu táxi até o final da pista, onde livrou a mesma parando 2 minutos e 40 segundos após ter tocado a pista. Ele foi taxiando devagarinho, galera, até o final da pista. Aí, não contente, ele livrou a pista, foi, taxiou mais um pouco, tal, até que ele parou 2 minutos e 40 depois, já virado ao contrário para a pista, já voltando, como se ele estivesse indo para o terminal, como se nada estivesse acontecendo, tá bom? E isso criou maior barata voa, porque o pessoal que estava ali esperando, os bombeiros, toda a equipe de apoio, a equipe de emergência, eles esperavam que o cara fosse tocar na pista, parar com tudo e já evacuar, afinal de contas tinha fogo, né? Não. Vai ouvindo.
E aí, eles saíram correndo atrás da aeronave, os caminhões de bombeiro tudo correndo atrás da aeronave, tal, pela pista e tal. Aí quando finalmente a aeronave parou, o pessoal foi tentar chegar perto e percebeu que os motores estavam ainda ligados, tá? Aí o controlador entra em contato com eles e fala: desliga os motores, porque o pessoal não consegue chegar, desliga os motores e tal. 3 minutos e 15 depois da aeronave ter parado, finalmente os motores foram cortados. E após isso não se teve mais contato com a tripulação. Não havia sinal de fogo externo, mas era possível ver que as chamas pela janela traseira da aeronave. Às 22h05, 23 minutos após o corte dos motores, finalmente a porta traseira foi aberta pelo pessoal de solo. Por que demorou tanto? Porque a aeronave pousou pressurizada. Eles não despressurizaram a aeronave. Hoje, nos aviões mais modernos, essa despressurização é feita durante a descida, ela vai despressurizando normalmente, você não tem que dar nenhum comando, mas antigamente você tinha que fazer isso. E ainda assim, se tiver uma situação em que não despressuriza corretamente, a gente tem como fazer essa despressurização manualmente, tá? Mas eles não fizeram. 3 minutos depois de aberta a porta, a aeronave brilhou e foi completamente tomada pelo fogo. 301 pessoas morreram nesse dia, nesse acidente. As autópsias que foram realizadas nos não sauditas, né, confirmaram que a morte ocorreu pela ingestão de fumaça e não pelas queimaduras. Cara, olha que coisa mais louca, né? Você fala, meu, esses caras estavam drogados, cara, o que estava acontecendo? O que levou esses caras a fazerem isso? A gente começa a analisar. Primeiro erro, né? Como eu disse, aonde está escrito, em qual manual de qual avião que está escrito que você tem que procurar se a pane é espúria ou não, ou seja, se a pane é real ou não. Não, você não tem que procurar, você tem que agir. Não importa se ela é real ou não, o avião está te dizendo, eu tô com esse problema, você tem a sua obrigação com ela. Você tem que ir lá e apertar a garrafa de extintor. Cara, faça. Não vai fazer por quê? Não quer estragar a bagagem dos passageiros? Paciência. Se for espúria, paciência. Você fez o que tinha que ser feito. É isso que importa, gente. Tem que fazer o que tem que ser feito e ponto. Bom, já que eles não fizeram esse procedimento, obviamente, eles também não fizeram o próximo procedimento, que seria fumaça a bordo. Também tem um procedimento. Ele também é vermelho. Esse tá no QRH. Esse não vai estar lá no ICANN, porque esse a aeronave não vai conseguir descobrir que tem, entendeu? Então esse você tem que pegar, abrir o manual e ler, tá? E nesse procedimento, vai te falar para colocar máscara. Por que colocar máscara? Porque essa fumaça, ela vai começar a entrar nos seus pulmões, vai diminuir a quantidade de oxigênio que você tem para respirar. Você não respirando a quantidade correta de oxigênio, seu cérebro começa também a ficar sem o oxigênio necessário para conseguir raciocinar. Perceberam? Aí você fica lento. A gente chama isso de hipóxia, né? Tem hipóxia histotóxica, quando você toma álcool pra caramba. Você fica bem bêbado, assim, tá lá naquela situação no final de festa, lá. Alguém tá em cima da mesa, assim. Que fala que vocês falam, não, tô bem, já tô indo, volta a dormir. Então, eles deviam estar no final nessa situação. Provavelmente, quando o controlador chamou eles e falou que eles não tinham desligado o motor ainda, eles viram naquela assim, motor. E foram, morreram. Mas que mais que aconteceu nesse voo? Será que foi só isso? Por que eles não fizeram? Aí você vai pegar o histórico das pessoas envolvidas. Os 3 tinham tido problemas na instrução. O copiloto era novo, tinha pouco tempo de empresa, 600 e poucas horas de voo. Mas isso não é justificativo. Mas ele também tinha tido deficiências na instrução. O comandante, toda vez que passava pela instrução, tinha que ter sessão extra.
O flight queria ser copiloto e não conseguiu. Aí ele pagou para o curso para ser flight. Os 3 estavam nessa cabine. Aí você fala, pô, também colocaram 3 caras ruins. Cara, a escala não sabe. A escala não tem como saber que os 3 eram ruins. Entre aspas, tá, gente? Outra coisa. Imagina a cabeça desses caras na hora que eles tiveram um alarme. Cara, se a gente fizer a coisa errada aqui, a gente tá na rua, né? O comandante, sempre levando gancho, sempre tendo que fazer sessão extra. Então, a gente entra numa situação cultural, organizacional também. Será que o medo de ser demitido, será que o medo de errar foi tão grande que impossibilitou que eles acertassem? É louco isso, mas é uma verdade. Quanto a cultura organizacional da empresa foi envolvida nesse caso? Eu vejo muitas análises sobre isso, falam-se muito, principalmente dos erros que eles cometeram e tal. Mas 2 coisas eu não tinha ouvido falar, que na hora que eu vi o voz e corda me chamou muita atenção. Essa situação de falta de oxigenação no cérebro para as tomadas de decisão. Porque eles não colocaram a máscara. Então, assim, até o ponto que eles tinham que colocar a máscara, né, eles tinham que ter feito para que não eles conseguissem raciocinar daí para frente. Como eles não colocaram, o raciocínio deles começou a ficar pior. No voz de corda a gente ouve também uma comissária que ela fala, a gente precisa evacuar. Aí eles se olham e falam assim, mas a gente tá voando. Tipo, como é que vai evacuar? Tipo assim, os caras não, parece que eles não estavam ali. Eles estavam fora dali. É muito estranho. Você ouve o comandante cantarolando. Cantarolando, nada está acontecendo. É bizarro. É bizarro, gente. Eles não entendiam a gravidade da situação. Já pelo efeito de hipóxia, talvez? Não sei. Isso a gente provavelmente nunca vai saber. Mas eu sei de uma coisa que me preocupa muito. Acho que o último Loft que eu fiz, o Loft é um treinamento que ele acontece em simulador e ele tem a função de ver a parte de CRM. Que é CRM, quando a gente está no Loft, é o Cockpit Resource Management. O que é isso? É ver a interação entre os pilotos e a tripulação, né? O cockpit seria mais entre os pilotos, mas acaba envolvendo a empresa inteira num todo, né? Se você tem uma pane, você tem que falar com os comissários, tem que falar com a empresa, você vai ter que gerenciar tudo isso. Então, é para ver como é que você faz esse gerenciamento, como é a comunicação. Nesse caso desse avião aqui, a comunicação desse voo 163 aqui, a comunicação foi um desastre total. O copiloto até tentou alertar, mas às vezes ele não teve assertividade, né? E depois disso, acho que daí também ele já tava com hipóxia, ele não conseguiu mais fazer nada. O flight tava perdidaço, não conseguia achar no manual nada, não sabia o que estava acontecendo direito, não conseguia passar essa informação direito pro comandante, que tava lá de boa. A única pessoa que parecia que estava sabendo o que estava acontecendo realmente era o comissário, o resto estava totalmente fora. Então, esse CRM, ele não tem, o Loft ele não tem essa função de ver se as tomadas de decisões foram corretas ou não, mas como elas foram tomadas. Se teve participação dos dois, se aquele que achava que estava certo conseguiu ser assertivo, se colocar, soube comunicar, soube se expressar, enfim, como toda essa situação gerenciada. E a empresa resolveu usar uma pane que eu achei péssima. Fogo no porão. Espúria. Ah, galera, olha só que legal. Olha só como uma cultura organizacional da empresa pode acabar gerando um acidente. Um treinamento que tinha, né? Por esse treinamento, ele deveria exatamente ser o contrário, né? Ele deveria ser uma maneira de você prevenir um acidente ou saber lidar com uma situação de perigo para que não ocorresse um acidente.
eles colocaram uma pane de porão espúria, de fogo no porão espúria. Claro que a galera já começa a falar um pro outro, ah, a pane lá é escura, a pane lá é escura. Então o que o pessoal fazia? Ah, vai ver se tem fumaça. Vai ver se o chão tá quente. Tá, vocês estão lembrando de alguma coisa que eu acabei de falar, assim, há 2 minutos atrás? Parece com alguma coisa? Parece, né? Uhum. A maioria foi nessa. E não tomar as ações para apagar o fogo do porão. Lindo, né? Mas como é um loft, o instrutor não pode dizer que o comportamento dele foi errado ou não, porque não é isso que ele está avaliando. Né? Então, incutiram na cabeça dos comandantes, dos copilotos dessa empresa, que uma pane no porão ela pode ser espúria e que, portanto, ela não tem que ter uma resposta imediata. Tá bom pra vocês? E aí, esse treinamento ajudou bastante na segurança, não ajudou? Eu te pergunto, se essa empresa tiver uma pane no porão, um fogo no porão, qual a chance de sucesso que essa tripulação vai ter? Tem cara que é safo. O treinamento, quando eu fiz, eu falei, não, pode berrar minha ideia, vamos voltar, para a garrafa, vamos embora. Bora daqui. Aí quando ele ficou assim, mas não sei o que, se for escuro, cara, não interessa, é escuro, tá? Da onde tá falando que é pra olhar se é escuro? Daí o cara, aí como eu fui muito assertivo, o cara, acabou fazendo, entendeu? Mas ele não foi convencido não, tá? Como a gente não teve fumaça, porque realmente ela era espúria, então a gente não precisou fazer o procedimento pra parte de fumaça, porque não teve. Mas quando a gente pousou e tal, e foi a avaliação, daí ele perguntou assim pro instrutor, olha, eu só acionei a garrafa porque ela mandou. Ele falou assim, ela fez muito bem. Aí ele, ele falou assim, aí o instrutor, né, eu faria a mesma coisa. Você não? Ele porque todo mundo tá comentando que é espúria, né? Porque daí se eu fizer, imagina se fosse na vida real, né? Aí você dispara a garrafa, aí depois a pane é espúria, e daí? Daí eu falei assim, daí eu prefiro estar viva com a mala dos passageiros estragada do que morta com as malas dos passageiros também estragadas, né? Porque ia ser consumida pelo fogo. Então, gente, vamos parar de ouvir AFA, vamos parar de entrar nessas doideiras aí, vamos atrás da informação. Cara, tem coisa que a gente vai falar, cara, tem uma coisa estranha nisso, não tem? Eu pelo menos, toda hora que eu ouço umas coisas dessas, eu falo, meu, uma coisa tá estranha nisso, uma coisa não bate. Aí eu vou atrás. Hoje com o canal, além de ir atrás, eu posso também trazer essas informações pra vocês. E isso eu acho legal. Porque daí não fica uma informação que só fica pra mim, né? Porque daí eu vou atrás, eu vejo, tá, beleza, eu me resguardei, eu sei como agir. Mas os outros não sabem, porque não foram atrás, ou porque nem perceberam que tinha alguma coisa errada naquela informação. Então vamos lá, ó, mostrei tudo pra vocês direitinho, mostrei onde tá escrito. Gente, por favor, não cometam erros que podem acabar com a vida de vocês, com a de um monte de gente, por causa de AFA, por causa de mito, por causa de história, tá? E às vezes essas histórias vêm da própria empresa, que ao fazer um procedimento, um loft, usando uma pane, né, de fogo no porão espúria, criou uma ideologia de que não é para apertar a garrafa, é para ver primeiro, né, não é para acionar o extintor de incêndio, é para ver primeiro se ela é real. Isso não existe, isso pode matar. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!